E aí, pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão diferente. Na verdade, eu quero contar uma história. Essa história é real, porque na verdade é um fato que aconteceu comigo. E para contar esse fato, eu preciso tocar no assunto que para algumas pessoas é delicado, chamado fé. Eu creio. Eu creio num Deus que criou os céus, a terra, o ser humano. Eu creio num Deus que é zeloso, cuidadoso, fiel, santo, justo. Eu creio num Deus que está além da compreensão humana. Mas que por mais que ele esteja além de todas essas coisas, ele ainda se importa com cada ser vivo. E para contar isso, eu vou contar sobre um tema que as pessoas geralmente evitam falar porque tem vários conceitos dentro da igreja a respeito disso. E eu quero falar sobre fé naquilo que Deus pode dar financeiramente para as pessoas. Porque o que eu quero contar aconteceu no ano de 2018, no momento que eu vinha de um final de uma crise financeira muito complicada. Foram anos difíceis naquele período e no ano de 2018 eclodiu quando eu fiquei desempregado. Na verdade, eu fiquei no ano de 2017 desempregado, por 6 meses. E quando eu voltei a trabalhar, tinha algumas dívidas que precisavam ser pagas e precisava de uma quantia o qual eu não tinha, né? Mas no dia 10/6 daquele ano de 2018, eu resolvi fazer um propósito. E eu falei naquele dia que eu passaria 20 dias pedindo a Deus. 20 dias apresentando qual seria a minha necessidade. Eu peguei um caderno e eu até mostro para vocês. Tá aqui. Eu escrevi, anotei e falei para Deus o que eu precisava. Tinha valores, tinha para quem esses valores, tinha todos os detalhes ali. E o total do débito, então, quando eu comecei o propósito, acreditava eu ser a R$ 9.200, o que seria pelo menos 3 a 4 meses do meu salário, né? Seria 4 meses do meu salário à época, para que eu conseguisse pagar. Durante o propósito eu fui pegando e anotando nos detalhes o que era cada valor e na verdade eu vi que dava até um pouquinho mais, mas ainda ficava na casa de R$ 9.000. E eu falava para Deus durante esses 20 dias, eu não sei de onde virá. Realmente, eu não fazia ideia. Se fosse pregar o meu salário inteiro, eu não me manteria. E nessa época, já não morava mais com meus pais. E eu precisava pagar as contas. Tinha aluguel, luz, as despesas de alimentação. E eu não via saída. Mas quando eu decidi clamar a Deus, eu falei, Senhor, eu não tenho condição, mas o Senhor tem. Então eu apresentei. Quando eu anotei, e todos os dias eu apresentava, Jesus, é um passo de fé. Eu não sei de onde virá esse valor. Não faço ideia. Tá aqui. É tanto para fulano, tanto para ciclano, tanto para me resolver isso, tanto para me resolver aquilo. E eu fiz do dia 10 ao dia 30 de junho. Quando chegou no dia 1º de julho, eu falei, Senhor, agora eu vou fazer 10 dias de fé também, agradecendo. E eu comecei a agradecer. Jesus, eu preciso. Jesus, eu agradeço pelo que o Senhor já me deu. Não sei, Jesus, de onde virá.
a minha confiança está em Ti, mas eu já agradeço. Muito obrigado pelo que o Senhor me deu. E fui agradecendo. E eu anotei isso também. Se você olhar na folha, são 10 dias. 1/7 de 2018. E eu comecei a agradecer. Adorando a Deus, dizendo que eu sou grato por aquilo que Ele me deu. E fui falando tudo aquilo que eu já agradecia. Quando acabou esse propósito, dias depois, eu recebi uma ligação de uma amiga. Lembra daquele serviço que nós fizemos há uns 2 anos atrás? Eu nem lembrava mais. Já tinha um tempo que a gente tinha feito esse serviço. Pois é, o dinheiro saiu. Passa a sua conta que eu vou te transferir. Eu amei, mas não era o suficiente para quitar esses débitos. Eu falei, Jesus, ainda falta. Mas amém. E aí, nesse mesmo mês, saiu participação no lucro da empresa, que eu tinha acabado de começar a trabalhar, mas só era referente aos últimos meses do ano anterior, que eu só tinha trabalhado 2 meses, mas já deu um dinheiro. Saiu restituição de imposto de renda naquele mesmo período. E quando eu juntei tudo e coloquei na ponta para me olhar, eu tinha todo o dinheiro que eu falei para Deus que eu precisava e ainda mais o dízimo desse dinheiro. Me lembro que meu coração ficou tão alegre quando eu recebi tudo aquilo que eu juntei, que eu paguei tudo que eu precisava pagar e no final ainda consegui entregar o meu dízimo e ainda fiquei acho que com R$100. Eu lembro que eu me alegrei muito, que o meu coração ficou muito feliz. E eu lembro que tudo foi por fé. Porque eu dizia, Senhor, é 20 dias que eu te peço, são 10 que eu te agradeço, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Confesso que na visão humana não tinha de onde vir, muito menos que surgiria o valor completo com sobra. Porque eu olhava e não via, mas Deus vê. Então, por que eu quero trazer isso para você? Às vezes a gente olha uma situação pessoal, financeira, emocional, familiar, não sei qual é a sua situação. Mas tenha fé. Existe um Deus que é detalhista e se importa com você. Porque hoje é o seu dia.